Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Simone Vigens e vamos começar mais um episódio do Conexão Uno, onde o espaço onde a gente fala sobre ciência, sobre saúde, sobre comportamento e sobre tudo aquilo que nutre a nossa vida. E nosso episódio de hoje eu tenho a alegria de receber uma profissional incrivelmente talentosa e querida, que traz um olhar muito sensível aqui para a gente na Uno, a psicóloga clínica Tâmara Matos. Seja muito bem-vinda, Tâmara. Olá, meu nome é Tâmara Matos, eu sou psicóloga clínica e organizacional, tenho pós-graduação nas duas áreas, em sistêmica familiar e atuo com essa abordagem com meus pacientes. Estou fazendo pós em neuropsicologia, atendo crianças, adolescentes e adultos. Nossa conversa hoje acontece em um momento muito especial, né? Que nós estamos no mês de agosto e no dia 27 é celebrado o Dia do Psicólogo, né? E essa profissão tão fundamental que ajuda o outro a organizar suas próprias peças internas. E não há uma forma melhor de honrar a psicologia trazendo luz a uma das realidades mais complexas e silenciosas do cuidado, né? Então, por isso, nosso tema de hoje, o tema do nosso episódio é Cuidando de quem cuida, a realidade silenciosa das mães atípicas. O que é interessante, Tamara, é que, na verdade, quando a gente fala, né, da maternidade atípica, a gente sempre quase tem um olhar para a criança, né? Mas hoje aqui a gente quer fazer essa inversão e olhar para alguém que frequentemente fica em segundo plano, invisível na sua própria exaustão, né? A gente está falando da mãe. E aí eu já lanço uma pergunta aqui que vai pairar todo a nossa conversa aqui. Quem cuida de quem cuida? Muitas mães relatam que o diagnóstico de um filho traz um sentimento parecido com luto. Esse processo realmente existe? Como é que ele se manifesta? Sim, isso existe de fato, porque o processo de luto é você se despedir de algo, de uma expectativa sua. E Sim. quando a mãe ela está gerando filho, ela já está gerando expectativa, às vezes até antes, né, quando a criança é planejada. E quando essa criança vem ao mundo, tem todo o processo de carinho, de cuidado, o processo de se tornar mãe. Quando a mãe ela descobre que é uma mãe atípica, tem esse luto e ela tem que lidar com uma rotina um pouco mais diferente, como por exemplo, de clínicas, consultas, exames, às vezes ficar internado. As mães, principalmente dos dias de hoje, que a gente mais vê, né, que são de filhos autistas, do transtorno do espectro autista. Sim. Então são crianças que têm que ter uma série de cuidados contínuos, consultas semanais, às vezes 2, 3 vezes por semana. Então muda toda a rotina tanto da criança quanto da mãe, às vezes da família inteira. Sim. E acaba gerando aquele processo de luto na mãe, que esperava que a criança tivesse uma rotina de ir para a escola, fazer uma atividade, às vezes ser mais independente. E aquele transtorno, aquela deficiência, ela não deixa a criança ser totalmente independente quanto a mãe imaginava, né? Então, acaba gerando esse processo de luto tanto da mãe, de não ser mais aquele ser individual, de não ter um filho, ou às vezes de só ter um ou dois filhos, Sim. e passa a ser uma mãe que tem que se adequar a essa rotina, às vezes corrida, fora vários outros fatores que a gente vai falar ao longo do podcast, né? Sim, sim. E você acha que por que esse sentimento de culpa e essa cobrança interna são sombras na vida dessas pessoas, dessas mães? Sim, sem dúvida, esse sentimento existe. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde coloca muita responsabilidade em cima da mãe. E é o que de fato acontece, né? Então, os cuidados dessa criança típica, ela geralmente recai sobre essa mãe. Então, o pai muitas vezes assume o lugar de responsável financeiro, ou às vezes não existe esse pai na família, e essa responsabilidade ela acaba sendo terceirizada para algum outro membro, ou até essa própria mãe ela tem que exercer isso. Então são muitas funções para que essa mãe dê conta, e é cobrado pela sociedade, é cobrado outras coisas também, como por exemplo, como assim você vai sair para trabalhar, você vai ter uma vida social e vai deixar seu filho em casa, o seu filho que é autista, que tem TDAH, que tem síndrome de Down ou qualquer outra deficiência ou transtorno. E como assim você tem uma vida? Você não pode, tem que cuidar 100% dessa criança. Só que essa cobrança, ela é exacerbada demais em cima de uma pessoa só, o que pode acabar causando exaustão, sofrimento, estresse. E a gente tem que lembrar que mães são pessoas, né? Então, essa mãe, ela tem uma capacidade
que pode ser atingida, ali pode chegar ao máximo, e isso pode, às vezes, até impactar tanto na qualidade de vida dela, quanto da própria criança, ou às vezes da família inteira. Então, é muito importante que essa mãe, ela tenha o cuidado, ela tenha acesso ao cuidado, e não só essa criança. Eu percebo, Tamara, que tem muitas mães que são solo, né? São mães que cuidam ali daquelas crianças sozinha, e o quanto é importante ela estar bem para cuidar daquela criança. É como se fosse, sei lá, um avião vai cair, você precisa colocar a máscara primeiro em você para depois colocar no outro. Sim. Né? Então, o quanto é importante essa mãe ter esse cuidado, né? Sim. Não só para mães atípicas, né? Como Sim. para mães típicas também. Sim, como eu sim. falei, a sociedade ela exige muito das mães, então elas acabam sentindo esse peso, mesmo que elas tenham um marido, ou um companheiro, ou uma esposa também do lado. Sim. Mas quem exerce esse papel de mãe, que às vezes é a avó, às vezes é a tia da criança, ela sente essa exaustão, ela pode sentir essa exaustão, principalmente se ela lida com essa rotina sozinha. O sentimento de solidão, ele existe às vezes com a presença da pessoa do lado, porque o companheirismo, né, ele significa que você vai participar das coisas também. Sim, sim. É um levar na escola, é um levar na terapia, é um ficar com a criança enquanto a mãe vai fazer alguma coisa, vai sair com as amigas, vai ter uma vida social. Sim. Então é dividir aquelas responsabilidades, não por igual, porque na vida nada é 50-50, né? Mas dê um suporte para que essa mãe ela consiga também viver, assim como as outras pessoas da família. Eu até dei um exemplo para uma paciente que é mãe, ela não é mãe atípica, mas serve principalmente para as mães atípicas, que imagina que você está no avião, como você falou, né? E aí, por algum motivo, você vai ter que pular dele, um helicóptero, digamos assim. E aí você tá com o seu filho numa mão e um paraquedas na outra. Só que para salvar tanto você quanto seu filho, você tem que largar o seu filho rapidamente para abrir o paraquedas. E essa paciente, ela até ficou meio assim de responder, o que acho que todas as mães ficariam, porque como assim eu vou largar meu filho num momento denso como esse, né? Que pode significar até perigo para ele. Só que quando a gente vai olhar a rotina, é exatamente isso. Se a mãe não se cuida, o filho também não se cuida. Sim. E aí, às vezes, a gente tem que soltar a mão dos nossos filhos, como eu falei para ela, né? Dar responsabilidade para ele também, porque você pode soltar, mas pode pedir que a criança te abrace. Sim. Porque, às vezes, até as mães que são atípicas, as crianças, elas têm algum tipo de independência que podem ajudar a mãe até num momento que ela possa fazer alguma coisa para ela, seja tomar um café por 20 minutos, e aí, claro, tendo um companheiro ou uma companheira do lado, né, para dar esse suporte. E aí, a gente tem que ver por esse lado também, que mães são pessoas e pessoas precisam de cuidados. Sim. Principalmente pessoas que cuidam de outras pessoas, né, que é justamente o nosso tema. Sim, interessante reafirmar de que realmente precisa de uma rede de apoio. E aí, Tamara, é interessante que você comentou dessa paciente, né, a questão lá do paraquedas, né, que ela sentiu dificuldade, ela sentiria dificuldade em deixar o filho. Sim. Então você percebe isso muito na sua clínica, essa coisa da mãe, a mãe ter essa dificuldade desse distanciamento, a mãe não ficar se sentindo culpada porque está almoçando com as amigas e o filho está sendo cuidado por outra pessoa. Sim. Você percebe essa dificuldade também da mãe? Sim. Parece que quando a mulher ela vira mãe, nasce com ela um sentimento de culpa. Um sentimento constante. Sim. De eu não posso deixar o meu filho, eu não posso pensar em mim primeiro. Sim. E, novamente, né, a nossa sociedade ela estimula muito esse pensamento. Tanto que é muito difícil para mães associarem o papel de ser mãe com sentimentos que a gente chama de negativos, como, por exemplo, raiva, tristeza, frustração. E interessante é que a culpa ela tá ali colada. E também é um sentimento que às vezes a gente identifica como negativo, né? Por nos forçar a fazer coisas que a gente não quer, por ser disfuncional na nossa rotina. E aí esse sentimento de culpa ele tá muito presente na rotina de mães atípicas. Mães que eu atendo, mães de pacientes que eu atendo, elas trazem isso de eu não posso deixar o meu filho, eu não posso cuidar de mim, porque eu tenho que priorizá-lo. E aí, novamente, né? Sim. Se a gente não cuidar da gente, não tem como a gente cuidar do outro. A gente tem que se salvar, a gente tem que pensar na gente, ao mesmo tempo que a gente administra. Só que a realidade de muitas mães, infelizmente, não é essa, né?
sim, Existe uma exaustão muito grande por parte dessas mães, às vezes por não ter uma rede de apoio, às vezes por essa culpa ela ser muito frequente, muito forte, que acaba impactando nas decisões que ela toma da própria vida, né? De não fazer uma faculdade, não fazer um curso, não sim, sim, trabalhar e coisas do sim, tipo. E aí a gente tem que analisar cada contexto, principalmente na clínica, onde os julgamentos eles têm que ficar na porta para fora, sim, para que a perfeito. gente veja essa pessoa não só como uma mãe, mas sim como uma pessoa por inteiro, né? Sim, sim. E aí já indo para outra pergunta, essa rotina de cuidados é muito intensa, né? Dessas mães atípicas que levam para terapia, né? E tem todos esses cuidados, mas como é que ela pode identificar que se esse cansaço normal já virou esgotamento? Como é que a mãe pode identificar isso e, de fato, procurar uma ajuda profissional? O cansaço, ele é algo presente na rotina de qualquer cuidador, seja mãe, pai ou qualquer outra pessoa da família, né? Mas como a gente está falando nesse contexto de mãe, principalmente mãe que assume 99% dos cuidados dessa criança, a gente está falando de uma rotina muito corrida, de uma rotina que está centralizada em uma outra pessoa. E que às vezes ela tem que dividir também com as tarefas dela, seja tarefas domésticas, trabalho e da própria pessoa, né? E aí, quando essas mães elas estão chegando nesse estado de exaustão, quais são os sintomas que costumam aparecer? Os impactos nas relações dela, na saúde física e na saúde emocional. Então, aquela mãe que não faz exames há muito tempo, aquela mãe que anda com esquecimentos, com falta de atenção, com dor de cabeça frequente, coisas do tipo, aquela mãe que não quer sair, que não quer se relacionar com outras pessoas, que tem dificuldade até de conversar, que o assunto, o eixo da vida dela está passando aquela criança. Essa mãe ela pode estar entrando num processo de exaustão muito grave, né? Que pode até se estender para outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno de depressão ou ansiedade. E aí, outras características que podem aparecer na rotina dessa mãe é crise de choro, dificuldade para dormir, dificuldade para descansar, até em momentos que ela pode descansar, que essa criança está sendo cuidada por uma outra pessoa, assistir um filme e não estou entendendo nada, ou assistir uma série e não conseguir acompanhar os capítulos, de estar numa conversa, ter aquela dissociação cognitiva, de estar conversando e do nada o assunto sumir da mente dela e ela já está em outro assunto, pensando na roupa que ela tem que lavar, na casa que ela tem que arrumar, na criança que ela tem que buscar na terapia e levar em tal lugar. Então, sim, a gente entende que a rotina dessa mãe ela muda completamente, principalmente quando ela descobre que ela se tornou uma mãe atípica, mas é muito importante a gente estar atenta a esses sintomas, tanto com elas mesmas quanto com quem está do nosso lado. E Tamara, me diz uma coisa, para as pessoas que estão no entorno, né, no entorno dessa mãe, os familiares, amigos e a própria sociedade, o que é que você acha que essas pessoas podem fazer para acolher essa mãe de forma prática? Acredito que duas coisas principais, mas claro que existem várias outras Sim, que podem ser feitas, mas duas coisas principais que eu vejo como geral das mães que eu atendo, das mães que eu convivo, o primeiro, dar apoio no sentido de ajuda concreta. O que eu posso fazer para te ajudar na rotina dessa criança hoje? Principalmente se você for companheiro ou companheira dessa mãe, se você estiver ali numa rede de apoio mais perto, né? Uma mãe dessa mãe, um tio, um irmão, tudo mais. Eu posso levar essa criança para um passeio, eu posso levar a criança para a escola, para terapia, eu posso passar um final de semana com ela. Nossa, acho que um final de semana seria o sonho de qualquer mãe, sim, sim, para ter esse descanso, esse alívio, né? Principalmente para essas mães atípicas. Mas voltando no que a gente falou antes, a presença da culpa ela impacta também no descanso dessa mãe. sim, sim, E voltando na pergunta anterior, quando essa mãe não conseguir descansar, ela consegue perceber que alguma coisa está errada, que está impactando na qualidade de vida dela. E aí, ainda mais, ela tem que buscar ajuda, né? Mas oferecer ajuda concreta de o que eu posso fazer para te ajudar hoje, perguntar a essa mãe, porque ela tem que ter voz, né? Ela tem que escolher, ela pode escolher também. E sempre que puder, sempre que sentir que ela precisa de alguma coisa, se disponibilizar. E a segunda coisa que talvez seja
traz essa parte da solidão, é ouvir, escute, entenda o que essa mãe tem para trazer. Às vezes ela não está precisando de um conselho, ela só precisa Sim. de um ouvido de alguém que esteja ali para, mesmo que não entenda, mas para ver que ela está sendo ouvida, ela está sendo percebida enquanto uma pessoa que provavelmente está muito cansada da rotina, está lidando com um processo de luto, de eu queria um filho que fosse mais autônomo, que fosse mais independente. Felizmente isso não aconteceu, mas eu tenho que ser uma mãe forte, eu não posso ter sentimentos ruins ou emoções ruins, eu tenho que lidar com isso com um sorriso no rosto, porque meu filho precisa de mim. Então, às vezes, ela precisa desabafar com a pessoa sem julgamentos. Sim. Claro que ela encontra isso em muitos profissionais, como na psicologia, mas se você faz parte da rede de apoio de uma mãe atípica, tenha certeza que isso é algo que essa mãe provavelmente vai precisar. E enquanto sociedade, o que eu sugiro é que a gente aumente a inclusão e diminua os preconceitos, porque todas as crianças, elas são únicas, elas precisam de cuidados de forma única. E as crianças atípicas, elas também estão inclusas nesse aspecto, elas precisam de cuidados que são únicos, e muitas vezes a mãe é quem entende quais são esses cuidados, mas você, como pessoa da sociedade, também pode estar cuidando, às vezes vendo uma criança em crise na rua e simplesmente não se metendo, ou perguntando à mãe se quer ajuda, ou algo do tipo, e não apontando o dedo para aquela mãe, e não falando, nossa, que criança mal educada, ou coisas do tipo, e não chamando outras pessoas para ver, porque você não sabe da realidade que aquela mãe está vivendo, né? Você está passando por um milésimo da rotina dela. Sim. Engraçado que você foi falando e eu fiquei pensando, né? Como a gente pode fazer isso? Na praia, no shopping, onde essas famílias estão, onde aquela mãe está ali com aquela criança, às vezes tendo uma crise, você pode chegar ali de junto e falar alguma coisa e não julgar, como você falou. Como é importante, porque a gente vê, né? Tá no shopping, tá na praia, eles fazem parte da sociedade, né? Então, o quanto é importante realmente, quanto a gente pode realmente fazer, eu, você, as pessoas que estão nos vendo agora, que a gente pode realmente chegar para aquela mãe ali, né? E ouvir o que ela tem para falar, né? O quão importante é isso, simplesmente ouvir naquele momento aquela mãe ali que pode estar exausta, que pode ter perdido a noite, que pode ter, né, insônia e um monte de outras coisas, e a gente pode ali simplesmente ouvir. Sim, Né, quanto a gente pode fazer. E aí, Tâmara, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mães atípicas, né? Essa conversa foi muito, muito, muito legal. E assim, eu queria que você também deixasse para a gente onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que essa mãe que está assistindo agora, né, que se tocou por isso que a gente está conversando aqui, pode te procurar para um atendimento. A mensagem que eu gostaria de deixar é para todas as mães atípicas que estão nos assistindo, de que cuidar de você também deve ser uma prioridade. Não é egoísmo você fazer algo por si, cuidar da sua própria saúde mental. Porque, como a gente falou hoje, se você cuidar de si, você cuida do outro também. Se acolher, ser ouvida, ser entendida, é uma necessidade de todos os seres humanos. Então, você, mãe atípica, também precisa disso, de sair com as amigas, com os amigos, ter hobbies, ter um trabalho, mesmo que os cuidados com seu filho não te permitam isso, tente fazer uma coisa por você todos os dias, mesmo que pequena, mesmo que rápida, 2 minutos por dia, já é válido, já é um começo, para que você comece a se olhar também como ser humano, comece a lembrar como era a sua rotina antes de se tornar mãe, e lembre que você é um ser único também, apesar de cuidar de outras pessoas ou de outra pessoa, você também merece isso, porque todos os seres humanos merecem. Sua rotina ela pode ser desafiadora, mas ela não precisa ser solitária. Vocês podem me encontrar ou no LinkedIn ou no Instagram, @psigeral ou Tamara Matos, Tamara com PH. E eu atendo clinicamente aqui na UNO. Vocês podem me achar tanto pelo meu Instagram, o Psigeral, ou pelo Instagram da UNO. Muito obrigada, Tâmara. É com o coração cheio de alegria que a gente encerra esse episódio, com toda essa sua sensibilidade, né, e esse acolhimento que a gente preza tanto aqui na UNO. Né? E a você que nos acompanhou,
até agora. Muito obrigada por dividir o seu tempo conosco. E manda esse link para alguém que você acha que precisa, alguma mãe que precisa ouvir o que a gente conversou aqui, né? A rede social de Tâmara está aqui embaixo, né? O link também. E todos os contatos dela, né? Você pode buscar para fazer um atendimento, uma conversa inicial, né? Isso aí. Então, Conexão Uno fica por aqui, né? Mas a nossa jornada continua. E lembre-se sempre, ideias que se cruzam, vidas que se conectam. Esse é o nosso espaço. Até o próximo encontro.